doença de Crohn e fui diagnosticada em agosto de 2015. Eu não conhecia a doença de uma forma muito profunda. O que eu tinha e a referência que eu tinha e que me fragilizou naquela altura foi que eu trabalho numa instituição, eu sou assistente social e acompanhava uma rapariga que efetivamente tinha doença de Crohn. E que a doença de Crohn dela era uma doença de Crohn severa, ela tinha internamentos frequentes, eu lembro-me perfeitamente que ela tinha miúdos pequenos na altura e que tinha muitas ausências, porque os internamentos eram em Lisboa, muito fragilizada e aquilo de facto deixou-me completamente de rastros, pensar que tinha a mesma doença e que iria passar por todo aquele processo e não sabia o que é que iria acontecer. Daí para a frente foi um choque, foi difícil, depois foi aquela pesquisa toda na internet, o que é a doença, o que é que não é a doença, o que é que são os efeitos secundários, o que é que não são, e foi um período muito conturbado. A situação estabilizou e eu saí do hospital, ainda muito fragilizada, com ainda algumas diarreias mais ligeiras, com dieta, e a aceitar. E a tentar aceitar a doença. Eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém com quem falar, e efetivamente aqui a mim o que de facto me valeu foi, para além disso, o suporte familiar todo que tive. Depois, na altura, eu tive que interromper as minhas férias, coloquei baixa, não é? Porque fiquei hospitalizada e quando saí mantive a baixa durante mais 14 dias porque não estava em condições de voltar ao trabalho, emagreci muito e estava fragilizada e estava muito calor e a médica entendeu que ficaria em casa durante aquele período. Naquela fase, na instituição, efetivamente que os colegas e a direção sabiam que eu não estava bem e naquela altura disse na instituição que tinha sido hospitalizada e que efetivamente o diagnóstico tinha sido uma doença crónica para o resto da minha vida. Era muito difícil para mim verbalizar, eu tenho uma doença crónica e que me vai acompanhar o resto da minha vida, que não há cura neste momento, que não há, e isto foi durante um percurso muito grande de pesquisa e tentar aqui perceber o que é que iria ser a minha vida. Eu tenho uma relação paternal ótima em relação à minha doença. Desde o momento em que eu assumi que tinha uma doença crónica e que precisaria de me ausentar durante alguns dias para os exames, para as análises, e naquela altura, muito no início, não sabia se iria conseguir ou não responder àquilo que é a minha atividade profissional. Eu sou assistente social, eu faço atendimento ao público e não saberia se iria estar em condições ou não em determinados momentos de o fazer e logo naquele momento eu posso dizer que eu trabalho na Caritas de Beja, em que é uma instituição em que também tem alguma proximidade com os funcionários e até mesmo com os próprios colegas de trabalho, e nunca nenhuma, já passei por 3 direções desde o momento em que foi diagnosticada a minha doença e nunca nenhuma direção, nenhum colega de trabalho colocou qualquer entrave em relação ao meu problema, até porque, como lhe disse, eu nunca mais tive um episódio, eu nunca mais precisei efetivamente colocar nenhuma baixa por problema de saúde de Crohn. Vou ao médico, vou a Évora, vou fazer as análises, regresso, apresento a minha justificação, nunca tive um desconto da remuneração por ter que me ausentar nos dias em que preciso de fazer os exames, porque assim, Beja são 80 km, o que implica ir a uma consulta à Évora, implica praticamente a maior parte do dia, não é? E nunca tive qualquer problema em relação a isso com a entidade patronal, o que também facilita muito. Acredito que a nossa entidade patronal não nos colocar ali um entrave, agora estás doente, olha, não estás bem, vamos descontar o salário porque tens que te deslocar ou tens que meter baixa. Nunca senti, até porque na altura em que fiquei doente, que tinha iniciado as minhas férias, depois fiquei de baixa e a própria entidade patronal disse-me, olha, terminas a baixa mas segue com as tuas férias. Eu só regressei ao trabalho depois a meados de setembro, fica de férias, tira as férias todas, estabiliza, organiza-te, fica bem e depois regressas. E isso também foi uma mais-valia. Sinto que há pessoas que trabalham em áreas mais fragilizadas e que
terem uma baixa por estarem em situação de crise, seja ela qual for, correm alguns riscos depois de, quando chega a altura de renovar contratos, de não voltarem a ser contratadas. Nunca tive nenhuma situação em que alguém me dissesse, olha, fui despedida porque tive que estar de baixa durante X tempo e a entidade patronal não me aceitou. Mas pode haver situações em que a pessoa vai a uma entrevista de trabalho e se disser que tem doença crónica, que pode ser um entrave para a contratação, porque se a pessoa tem que se ausentar do trabalho, acaba por depois fazer aqui alguma diferença na entidade. O que eu sinto como assistente social e no acompanhamento de pessoas que têm doença crónica, seja ela qual for, é que a minha intervenção técnica mantém-se, não é? Como é suposto, mas consigo olhar para aquelas pessoas e para as fragilidades que aquelas pessoas me apresentam de uma outra forma. E até mesmo tenho-me deparado com situações da minha própria doença e outras semelhantes, em que, claro, sem dizer ao meu utente o que é que eu tenho, mas aconselho e falo efetivamente nestas questões que estive a falar ainda há pouco, da aceitação, da necessidade também de olhar para a doença com outros olhos, o não nos sentirmos diminuídos em relação às outras pessoas, e eu olho para pessoas com doença crónica de uma forma diferente do que olhava antes de eu própria ter uma doença crónica e aceitá-la.